Santos do Fundão! Olá, eu gostaria de contar para você um pouquinho da minha história e quem sabe a partir daqui nós nos tornarmos amigos e quem sabe as minhas orações poderem te ajudar de alguma forma naquilo que eu chamaria de pequenos passos possíveis. Eu nasci no dia 9 de janeiro, no ano de 1984, recente, né? Nasci em Roma, tive o privilégio de nascer em Roma. Eu cresci numa família católica. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe começou a frequentar uma comunidade da Renovação Carismática Católica. Eu e a minha irmã mais velha, Elisa, também iniciamos essa jornada. Eu aprendi a rezar, a conversar com Jesus de uma maneira muito simples, como um amigo mesmo. Eu contava das minhas dificuldades, as minhas dúvidas e já gostava de escrever algumas coisas. Com 7 anos, eu escrevi em uma das minhas anotações uma frase que eu jamais pensaria que tomaria o rumo que tomou. Eu escrevi: Jesus, faz-me santa. Eu cresci, eu me tornei jovem, eu vivi a juventude durante um período, foi o papado de São João Paulo II. Então foi um período para os jovens, um período maravilhoso. Esse pessoal aí do Só Pela Misericórdia tem uma história sobre ele. Então, se você depois quiser ouvir, vale a pena, para você entender o período que eu vivi. Eu fui uma criança tranquila. Eu e a minha irmã Elisa tínhamos uma boa convivência. Por ela ser mais velha, eu gostava muito dela, né? Ela cuidava muito de mim, conversava muito comigo. Eu aprendi desde criança também a tocar piano e violino, gostava muito de música. Lá em casa nós viajávamos muito devido ao trabalho do meu pai, então isso me deu a oportunidade de conhecer diversos lugares. Com 18 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Medjugorje. Talvez você já conheça hoje, mas lá é um lugar de aparições, né? Onde Nossa Senhora tem aparições. E eu fiz essa viagem para lá, a princípio para encontrar minha irmã, e eu não imaginei que eu sairia de lá com um namorado. E foi isso que aconteceu. Então ali começou, né, em Medjugorje, o meu encontro, quando eu encontrei o Henrico. Eu tinha 18 anos, ele tinha 23, eu nunca tinha namorado. Sempre tive alguns pretendentes, mas sempre dispensei todos porque eu queria encontrar a pessoa, aquela que eu imaginei que fosse a pessoa certa. E quando eu olhei Henrico, eu pensei, este rapaz é meu. E eu lembro disso como se fosse hoje. Nesse relacionamento, né? Esse relacionamento durou 6 anos, né? Desde o nosso primeiro encontro, durou cerca de 6 anos. Só que foi um relacionamento de muitos conflitos, muitas discussões, brigas, muitos términos. Foi um relacionamento muito imaturo. E em 2006 nós tivemos um término muito doloroso, onde ali eu achei que fosse o fim. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse: pois bem, Senhor, tu me fizestes conhecê-lo em Medjugorje, e agora as tomas de mim? Podes me explicar isso? O meu coração não entendia, né? E eu tentava por mim mesmo encontrar soluções humanas. Então eu era muito impulsiva, eu queria ligar, eu queria resolver, queria fazer as coisas do meu jeito. Mas dentro de mim eu sempre ouvia a voz do Senhor que falava: espera e confia, espera e confia. Mas eu não conseguia esperar, eu queria por mim mesmo resolver, porque de alguma forma eu amava Henrico e eu percebia nas atitudes dele que ele também me amava, mas nós não conseguíamos nos entender, nós não conseguíamos ficar juntos. Um dia, no encontro vocacional dos franciscanos que eu participei, nós ainda estávamos nesse término, Henrico e eu, e ali foi um encontro muito forte, um divisor de águas na minha vida, e eu pedi ao padre Vito, um padre franciscano, que fosse meu diretor espiritual. Semanas depois, Henrico também fez esse mesmo encontro, e ele também pediu ao padre Vito que pudesse dirigir a vida dele, né? Então, nós seguimos sob a direção do Padre Vito, que muito paciente, muito cheio
de Deus mesmo pôde nos direcionar, respeitando o nosso tempo, os nossos limites e nos aconselhando a fazer o que Deus esperava de nós. Desse término doloroso que nós tivemos em 2006, eu chorei muito, né? Mas aí eu já estava começando essa direção espiritual com o Padre Vitor e Henrico também. Eu tinha muito medo de mostrar para Henrico quem eu era, o que eu realmente acreditava, quais eram os meus sonhos. Eu tinha medo de me mostrar para ele e vir a perder ele, porque eu não sei se ele compartilhava dos mesmos sonhos que eu. Já Henrico, ele parecia muito frágil, muito inseguro. Ele tinha medo de me perder. Ele perdeu o pai dele, ainda novo. Então, eu acho que a perda, a morte, o medo de perder pessoas era algo que mexia com ele. Nós não tínhamos maturidade, né, para aquela relação. E se não fosse, né, as direções de Padre Vitor, talvez nós não chegaríamos onde nós chegamos. Nós decidimos fazer uma peregrinação a Assis, nós estávamos ainda separados, e Henrique e eu decidimos fazer aquela peregrinação juntos. Ali muita coisa aconteceu, e naquele lugar que foi um lugar para nós de recomeço, Henrique me pediu em casamento. Nós éramos tão jovens, não tínhamos nada. Nós só sabíamos que nós não podíamos mais esperar e que nós precisávamos nos casar. E aí, em poucos meses, no dia 21 de setembro de 2008, nós estávamos nos casando. Foi uma linda cerimônia, Padre Vitor nos abençoou e em menos de 5 meses nós estávamos preparando tudo. Bom, foi tudo tão rápido, né? Desde a nossa decisão em casar até o casamento em si, e aí nós fomos para a nossa lua de mel. E quando nós retornamos da lua de mel, passado um pouco mais de um mês, nós descobrimos que estávamos grávidos. Naquele momento, como todo casal, me bateu o medo, a insegurança, porque só o Henrico estava trabalhando, a gente há pouco tempo, antes de casar, estávamos ainda procurando um lugar para morar. Eu havia acabado de fazer uma inscrição numa pós-graduação, não estava trabalhando, estava previsto aí para começar estudos, medo das contas, os medos humanos, né? Mas Deus cuidaria de tudo, como cuidou do casamento, essa era a nossa certeza. Nós estávamos abertos à vida e assim como Deus em pouco tempo providenciou para que nós pudéssemos casar, Ele também providenciaria, né, para que nós pudéssemos ter a chegada do nosso primeiro filho. Naquele momento eu não tinha contato de nenhum médico que pudesse me acompanhar, mas eu me recordo que quando nós estávamos procurando uma casa para morarmos, nós visitamos um lugar onde nós fomos muito bem acolhidos por um casal. Nós sentimos uma ligação muito próxima deles, né? Como se a gente já se conhecia há muito tempo. E as fotos daquele casal de peregrinações, era um casal também de fé. E ao sairmos ali daquele encontro, para conhecer aquele imóvel, a esposa, né, Daniela, me entregou um cartão dela. Ela era uma médica obstetra e ela se colocou à disposição, né, para que em algum momento futuro, se eu precisasse dela, eu pudesse acioná-la, né, como um agradecimento ali por aquele nosso primeiro encontro. E eu não pensei 2 vezes. Quando eu descobri que estava grávida, eu fui imediatamente fazer o contato com ela. Então, de alguma forma, ela foi colocada também na nossa vida por uma intervenção de Deus, e a partir dali, Daniela teve não só um papel como médica na minha vida, na minha família, mas como uma amiga de fé. Nós estávamos muito felizes com a notícia da nossa gestação, nós contamos imediatamente para a família, amigos, todos aqueles tinham expectativas, né, dessa gestação e nós também. Porque nós éramos um casal jovem, saudável, né? Não tinha nada que dar errado, né? Estava tudo previsto para que corresse tudo bem. O fato de nós sermos tão próximos da igreja e servirmos a Deus com amor, com fidelidade, faziam com que as pessoas pensassem que Deus deveria ser generoso conosco, né? Mas eu e o Henrico, nós nunca pensamos dessa forma, nunca pensamos assim. Na segunda visita médica, eu acabei indo sozinha, porque o Henrico precisava passar por um procedimento simples, uma retirada de um pequeno cisto, era uma internação simples, ele não pôde me acompanhar naquele dia. E eu fui na minha visita
com a médica, a doutora Daniela. A médica me disse que eu estava esperando uma menina. Eu estava na ultrassonografia ali sozinha, mas eu percebi que a expressão da médica tinha mudado um pouco. Eu não sei descrever o meu sentimento naquela hora. Eu sabia que Deus tinha um plano diferente do que imaginávamos. Eu só pensava como eu daria a notícia ao meu marido, aquela notícia que eu acabei de receber. A médica me encaminhou naquele mesmo dia para fazer uma ultrassonografia 3D para verificarmos melhor o bebê, a bebê, né, que eu estava esperando. E ali, naquele momento, a minha filha foi diagnosticada como um bebê que não tinha a formação craniana, ou seja, ela não tinha o cérebro. Mas ao mesmo tempo que eu recebi essa notícia, eu vi ali no ultrassom a minha filha se mexendo normalmente. Ela tinha pezinhos, mãozinhas, ela estava aparentemente formada, né? Havia uma vida ali, o coraçãozinho batendo, mas a médica, a doutora Daniela, me disse que ela não tinha, né, a formação craniana. E eu recebi essa notícia sozinho, não sabia como dar essa notícia ao meu marido. Segundo a médica, não havia nenhuma esperança de vida para ela, né? Ela não viveria por muito tempo. Eu fui para casa, foi uma noite muito difícil, uma noite dura. Eu passei aquela noite me perguntando como eu contaria para o meu marido, porque ele havia passado por um procedimento cirúrgico ali, ainda estava um pouco debilitado. Eu me lembro que ali na minha casa tinha um quadro de Nossa Senhora, e ali eu fiquei conversando com ela, né, naquela noite. Como eu deveria contar ao meu marido e por que eu deveria passar por esse momento sozinha, né? Por que eu deveria contar ao meu marido uma notícia que eu recebi sozinha? Por que eu não pude receber essa notícia ao lado dele? Porque teria que ser eu a contar. E naquela hora, por uma inspiração divina, eu lembrei que Nossa Senhora precisou contar a José que estava grávida e ela precisou contar a José que este filho não era dela. Ela precisou assisti-lo morrer numa cruz. E eu não era capaz de entender isso. Então eu disse ao Senhor, se queres esta filha, por que o Senhor não tomas agora? Por que me pedes para carregá-la até o nascimento? Mas enquanto eu estava ali com todos esses pensamentos, quando eu decidi falar com o Henrico, o primeiro milagre aconteceu ali. Porque enquanto eu rezava e conversava ali com Nossa Senhora, eu já havia decidido dentro de mim que eu iria manter essa gestação até o fim. E quando eu contei para o Henrico, sem dizer para ele o que eu pensava, Henrico me abraçou forte, nós choramos juntos. E eu disse, e ele me disse, é a nossa filha, nós vamos mantê-la, não importa como ela seja, nós vamos acompanhá-la até o céu. Ali foi o nosso primeiro milagre, porque aquilo que Deus quer para nós é muito mais belo do que tudo aquilo que nós podemos pedir com a nossa imaginação. As pessoas que nos conheciam, que eram próximas a nós, né, elas tentavam de alguma forma nos livrar daquele sofrimento, nos incentivando a interromper a gestação, uma vez que a vida já não iria adiante, né, isso já estava decretado. Porém, a nossa família, os nossos amigos mais próximos nos apoiaram muito na nossa decisão. Muitos outros amigos se afastaram, mas aqueles que ficaram conosco até o fim. E nos apoiaram na decisão de manter a vida. E hoje em dia, muitos maus entendimentos, né, sobre a questão do aborto, e talvez muitos nessa situação teriam decidido interromper a vida. Mas eu vi esta vida em mim, eu a vi um coração batendo, eu a vi mãozinhas e eu sabia que ela estava aqui comigo. E eu posso dizer que foi uma gestação incrível. Nós vivenciamos cada dia, cada chute de Maria, né? Nós a presenteamos com Maria de Gracia Letícia. E cada chute de Maria era um milagre.
Ela se fez presente na nossa vida durante todos os meses de gestação. Ela estava ali por nós. Um filho dá a vida a uma mãe, e isso foi o que aconteceu comigo. Nossa filha Maria deu a vida dela para que eu fosse mãe. O apoio da doutora Daniela durante todo esse período da gestação foi não só de médica, mas foi o apoio que precisávamos. Ela entendeu, acolheu a nossa decisão de não abortar e foi conosco até o fim. Nós não estamos acostumados a relacionar a vida ao sofrimento e as pessoas nos incentivavam a não seguir adiante com aquilo que elas imaginavam que era um sofrimento. Mas só as pessoas mais próximas, que sabiam o que estavam acontecendo. Aqueles que só viam no decorrer dos meses a barriga crescendo e crescendo cada dia mais, não viam nos nossos rostos uma expressão infeliz. Pelo contrário, nós fazíamos tudo com muito amor. Nós queríamos que a nossa filha Maria se sentisse muito amada, E ela nos retribuía isso, mexendo, chutando. Havia ali dentro de mim uma vida muito feliz e nós estávamos felizes por ela. Por volta dos 8 meses de gestação, a hora se aproximava do parto e durante todos esses meses, nós rezávamos, Henrico e eu, durante todo esse tempo, para quando chegasse essa hora. Não estava sendo fácil, não seria fácil. Eu havia pedido ao Senhor somente 2 coisas, se Ele pudesse me conceder, se fosse da vontade dEle. A primeira coisa que eu pedi é que fosse um parto natural. Isso aos olhos da medicina era impossível. E a segunda é que pudesse nascer com vida, ao menos para que eu pudesse batizá-la, e segurá-la um pouco em meus braços. O dia mais belo foi o nascimento da minha filha Maria. Se eu tivesse abortado no início da gestação, eu não teria graça daquele dia e não teria graça de viver tudo o que eu vivi durante aqueles 8 meses. No dia 10 de junho estava programado a cesárea, mas eu acordei com algumas contrações. Eu achei que era normal. Quando eu cheguei no hospital, não deram muita importância, estavam me preparando para a cesárea. Quando observaram que eu já estava com 6 centímetros de dilatação, dali foi tudo muito rápido. Em 5 minutos a minha bolsa rompeu e todo aquele líquido havia sido eliminado muito rápido. Minutos depois tivemos a primeira graça de segurá-la em nossos braços. Foi um momento único. Henrico observou rapidamente que o coração dela ainda estava batendo e ela estava viva. Alguns médicos não queriam que nós a víssemos, queriam rapidamente tirá-la de nós, mas a doutora Daniela conseguiu reverter essa situação. Por isso que eu falo que a presença dela não foi em vão nas nossas vidas. O Padre Vitor, nosso diretor, os avós e alguns amigos mais próximos já esperavam ali do lado de fora para conhecê-la. E todos se emocionaram. Nós colocamos o tal nela, que é um símbolo franciscano. O Padre Vitor a batizou e nós tiramos muitas fotos com a nossa pequena. Nós queríamos registrar aquele momento e dar a ela tudo aquilo que ela merecia, por tudo que ela fez por nós. Nós estávamos preparados para o pior durante os meses, mas o momento de seu nascimento foi uma chegada com tanta beleza. Ao olhar para ela, eu percebi que nós estávamos ligadas para a vida. Sim, Maria me fez entender que nós nascemos para a eternidade e jamais morreremos. Eu quero aproveitar aqui e dizer a todas as mães que perderam seus filhos que nós somos verdadeiras mães. O tempo não importa se foi 1 mês, 2 meses, poucas horas, não importa. Nós vivemos este dom e isso não é algo que se possa esquecer. Um namoro com tantas guerras nos preparava para um matrimônio de paz que nos amadureceu para esta graça. Eu nunca imaginaria isso. 2 dias depois do seu nascimento, no dia 12 de junho, nós estávamos no funeral de nossa filha. Foi uma linda celebração, parecia uma festa.
Henrico e eu de branco, ele tocando e cantando maravilhosamente bem, ele canta muito. E eu no violino. Nós queríamos de alguma forma acolher a todos que estavam naquela igreja, agradecer as orações. Foi uma linda celebração, porque nós geramos uma vida para o céu. Foi uma festa belíssima. A igreja não estava tão cheia, porque as pessoas não sabem lidar com a morte, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento, muitos não sabiam o que nos dizer, mas sinto muito, perderam a oportunidade de contemplar o céu. Oggi sarò tua, amore mio, ed il cielo si aprirà su di noi, nascerà l'amore per noi, ed un angelo canterà l'amore che Dio ha per noi. Suonano le campane, cantano gli angeli nel cielo. Suonano le campane, cantano gli angeli. O Padre Vitor fez uma homilia belíssima. Ao final da celebração, Henrico e eu seguramos aquele pequeno caixão branco, tão leve, tão pequeno, e nós caminhamos em direção à parte externa da igreja. Henrico, sempre tão atencioso, preparou uma pequena lembrança a todos e com uma imagenzinha de Nossa Senhora, entregou com uma frase aquilo que nós sentíamos. Nascemos para a eternidade e jamais morreremos. Henrico foi o melhor pai, o melhor homem que eu poderia escolher para caminhar comigo e para aquilo que Deus preparou para nós. Quem diria que aquele homem que eu conheci numa peregrinação de Medjugorje se tornaria esse homem forte. Ele amou com força tudo o que Deus nos deu. Ele compôs canções aos nossos filhos e a mim também. Ele foi a palavra forte e a decisão que me sustentava. Deus o fez para mim, eu tenho certeza disso. 5 meses depois da morte da nossa filha, nós estávamos grávidos novamente. Nós não queríamos esperar, porque esperar seria recusar uma graça. E se Deus nos quer dar essa graça, nós não devemos resistir. Meses antes, nós tínhamos ido a Medjugorje novamente agradecer com o Padre Vitor a vida da nossa filha Maria e pedir ali a bênção de outro filho. E ele veio rápido. Era um menino e nos primeiros exames já se observou que o cérebro estava em funcionamento normal. Doutora Daniela sempre conosco. E ali já ficamos tranquilos, né? Porque já a princípio já estava uma vida batendo em nós, um coraçãozinho crescendo. Com o passar dos dias, repetindo os exames de rotina, constatou-se uma deficiência. Nosso filho se chamaria Davi. Foi observado que ele não tinha as pernas, era uma deficiência. A notícia se espalhou rapidamente, porque as pessoas de alguma forma já sabiam da nossa primeira história e muitos não acreditavam no que estava acontecendo novamente. Em nossas orações, nós só perguntávamos: onde estás nos levando, Senhor? Onde está nos levando, Senhor? A primeira vez com Maria, o Senhor nos perguntou: estão dispostos a acompanhar um filho até onde eu pedir a vocês e apenas isto? E nós dissemos sim. E nessa segunda vez ele nos perguntou: estão dispostos a acolher um filho deficiente
mesmo que ele tenha sérios problemas? Foi uma pergunta muito forte que o Senhor nos fez. Mas também neste caso, Henrico e eu dissemos apenas sim. É importante dizer que não havia nenhuma relação entre a primeira gestação e essa. Os problemas não tinham uma relação. Não era um fator genético comigo, algum problema meu em gerar filhos. Não era isso. Foi um acaso as duas situações na mesma família. Um acaso de Deus, né? Ele tinha esses planos para nós. E no quinto ultrassom, nosso filho Davi foi diagnosticado com uma malformação múltipla. Então, além de não ter as pernas, havia ali a ausência e deformação de vários órgãos internos, dentre eles o rim e outros. E assim como a sua irmãzinha Maria, Davi também não viveria. Henrico e eu, ao recebermos aquela notícia, nós saímos dali e passamos em uma igreja vizinha ao lugar onde estávamos fazendo os exames, e ali estava tendo adoração. Ali nós rezamos e entregamos o nosso filho Davi. Eu lembro-me que naquela situação eu rezei: eu não entendo, Senhor, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu aceito. E se esta é a cruz que o Senhor quer nos dar, por que não aceitaremos, né? Henrico escreveu um poema para o nosso filho Davi, o que mais tarde seria a lembrancinha do funeral do nosso filho. Henrico gostava de escrever, gosta de escrever, de compor, e ele escreveu este lindo poema. Esse poema fala sobre o amor que não cria nada imperfeito, o amor que nos ensinou a amar. Essa gestação era um pouco diferente da primeira, porque na primeira eu tive excesso de líquido e hoje, nessa gestação, eu tive a falta de líquido. Os médicos queriam a todo custo antecipar o parto e eu, decidida mais uma vez, quis esperar um sinal de que Davi estava pronto para nascer. Se Deus não nos decepcionou da primeira vez, por que nos decepcionaria desta vez, né? Nós vamos esperar. E a doutora Daniela conseguiu reverter a situação com os médicos e decidir, né, assim como nós esperar. O sinal que nós esperávamos foram dilatações na madrugada, né? Nós corríamos para o hospital, nós tínhamos pouco tempo porque ele poderia nascer morto, né? E não era o que nós queríamos. E por incrível que pareça, as providências de Deus, a equipe que estava ali de plantão para o parto era a mesma de um ano atrás. Então, dessa vez eles não se opuseram aos planos de Deus e não fizeram resistência às minhas decisões. Por volta das 6 da manhã, Davi estava prestes a nascer. Henrico já tinha avisado os nossos familiares mais próximos e também o Padre Vito, e Padre Vito sabia que ele tinha que rapidamente chegar no hospital para que pudesse batizar o nosso pequeno filho. Mas às 6 da manhã o trânsito estava difícil na região e Padre Vito de carona com um dos nossos amigos no carro, já preocupado que não chegaria a tempo, ele abriu a porta do carro, desceu. E a gente só soube dessa história depois, mas ele desceu e parou a primeira moto que passava na rua e rapidamente pediu para que aquele motorista pudesse deixar ele no hospital, porque ele precisava batizar um bebê que estava prestes a nascer e que não viveria. Pensa, um motociclista um pouco desconfiado, mas resolveu acatar as ordens daquele padre. E no caminho o padre perguntou ao motociclista: qual é o seu nome, rapaz? E ele falou: Francisco. O padre Vitor riu e falou: só Francisco mesmo, para nos ajudar nessa hora, né? E ali o padre conseguiu chegar a tempo, fez o batizado, né? Então, no mesmo mês, como há um ano atrás, a cena se repetiu. Nós demos à luz a um lindo menino no mesmo hospital, vivo, de parto normal, batizado por Padre Vito.
Ele teve minutos de vida preciosos, assim como a irmã Maria também. Nós tiramos foto, colocamos o tal nele e nós o amamos muito. 2 dias depois, no dia 26 de junho, nós estávamos celebrando a sua entrada no céu com a mesma alegria que fizemos com a sua irmã. Na mesma igreja, estávamos cantando. Foram 2 milagres que nós tivemos a oportunidade de viver e encaminhar nossos filhos ao céu. É difícil entendermos aos olhos humanos, mas nós temos a certeza que estes filhos nascerão prontos para a eternidade. O funeral dos nossos filhos foi a prova que o paraíso existe. Foi a celebração mais alegre, mais triunfante que um pai e uma mãe poderia entregar aos seus filhos. Mais tarde eu escrevi uma reflexão para o meu filho, Davi, e eu disse: eu agradeço a Deus por ter sido derrotada pelo pequeno Davi. Eu agradeço a Deus porque o Golias que havia dentro de mim agora está finalmente morto, graças ao pequeno Davi. Ninguém conseguiu me convencer que estávamos vivendo uma desgraça. Eu agradeço a Deus porque finalmente o meu Golias está morto e os meus olhos estão livres para olhar além e seguir a Deus sem ter medo de ser aquela que eu sou. Meses depois, novamente, nós nos perguntávamos por que esperar. E nós estávamos à espera do nosso terceiro filho, nós não queríamos perder o tempo, nós queríamos gerar vidas. E nós descobrimos essa gestação no dia 13 de outubro. E sem saber se seria menina ou menino, o Henrico, já muito feliz, disse: esse será Francisco, esse será Francesco. E nós nem sabíamos ainda que era um menino. Os primeiros exames davam a entender que estava tudo bem. Foi uma gestação muito boa e sem complicações. No decorrer dos meses, eu percebi uma pequena afta na minha língua. No início eu não achei que era nada, mas no decorrer dos dias ela só aumentava. E aí eu precisei procurar alguns especialistas. Passei com dentista, com dermato e por fim o otorrino, que me recomendou uma biópsia. Mesmo estando gestante, eu precisava fazer esse procedimento. A doutora Daniela permanecia firme comigo. E na sala de cirurgia, enquanto eu faria esse procedimento, ela ficou horas ali comigo, segurando a minha mão. E ali ela não abriu a boca, ela não disse nada, ela só rezava. Eu via, a anestesia foi local, somente na língua, e eu percebi como ela estava o tempo todo rezando. Ela segurava a minha mão firme e com uma medalhinha de Medjugorje que eu havia ganhado, ela ali rezava. Em silêncio ela acompanhava tudo e também ia monitorando Francisco, que estava ali na minha barriga, ia se mexendo, então era um sinal de que estava tudo bem com ele. Após a biópsia, à noite eu sofri muito, porque as dores eram intensas, insuportáveis. A minha língua ardia, queimava, nada passava. E eu, naquele momento, cheguei a questionar a Deus, mas isso passou rápido. E dias depois, eu recebi um diagnóstico de um câncer agressivo na garganta. Esse câncer ele é comum em homens acima de 60 anos e fumantes. Eu não tinha nenhuma dessas condições. Deus, em sua infinita bondade, me presenteou nesse tempo de sofrimentos, Ele me presenteou com bons amigos, bons médicos, e esses médicos também foram acompanhando todo esse processo. Então eu estava diante de uma gestação e diante de um câncer agressivo. Essa doença me deixou prostrada, mas eu queria adiar o máximo que eu pudesse o tratamento para não prejudicar a saúde do meu filho Francesco, que se desenvolvia bem no meu ventre. Eu queria adiar o máximo que eu pudesse sem colocar em risco a vida dele,
porque ele estava ali desejando nascer. E com o passar dos meses, sem o tratamento, julgado adequado pelos médicos, o câncer foi se alastrando e foi me deixando mais prostrada. E eu ainda estava à espera de Francisco. Em minhas orações, enquanto eu esperava a hora exata do parto, a hora certa do nascimento de Francisco, eu só pedi a Deus para fazer a minha vocação de mãe da melhor forma possível. E foi um momento difícil, mas enquanto eu preparava a casa, dobrava as roupinhas de Francisco, aguardava a sua chegada, eu ia vivendo aquele tempo que Deus me permitiu viver. No dia 30 de maio era o dia esperado para a chegada do nosso menino, do nosso Francisco. Henrico comprou muitas flores para nossa casa, ele queria deixar a nossa casa bela para receber o nosso menino. E nós participamos da missa antes de chegar na maternidade. Francisco nasceu com 37 semanas. Foi um parto tranquilo, calmo e suave. E quando Francisco veio ao mundo chorando, ele se agarrou em mim e logo ele começou a mamar. Uma experiência que eu não tive nas outras gestações, foi uma experiência única. Era isso que eu desejava dar a ele. Eu não sabia por quanto tempo eu poderia amamentá-lo, porque eu já sabia a doença que eu tinha. Eu não sabia quanto tempo eu poderia oferecer isso a ele, o quanto tempo eu aguentaria segurá-lo. Mas eu estava cada dia mais fraca, e eu precisaria em breve de uma cirurgia. E naquela noite Henrico e eu choramos. Nós não queríamos nos separar, mas ao mesmo tempo nós estávamos muito felizes com a chegada do nosso filho. Eu precisava aceitar os limites do meu corpo e entender que talvez eu não amamentaria mais o meu filho. Um tratamento se iniciaria em breve, era necessário. Os próximos meses, depois do nascimento de Henrico, do nascimento de Francisco, foi intenso. Imagine um bebê pequeno sob os meus cuidados e um tratamento de uma doença tão grave que eu chamei como dragão. Foi o nome que eu dei àquele câncer que me consumia. Eu tive no decorrer desses meses muitos exames, intervenções cirúrgicas, tudo isso com um Francisco tão pequeno e tão dependente de mim. Dizem que a minha confiança sempre aumentava, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que eu fazia o que precisava ser feito e que Deus era o meu sustento. Eu já estava muito emagrecida, fraca e ainda realizando muitos exames. No dia 14 de abril, na quarta-feira santa, nós estávamos no hospital quase um ano depois do nascimento de Francisco. Francisco havia nascido em maio do ano anterior. Henrico e eu estávamos ali para resultados dos exames. Francisco tinha ficado com os meus pais. O médico chamou Henrico de canto e quando Henrico retornou, ele já retornou com os olhos vermelhos, como se quem estava chorando. Ele me pegou, me levou para a capela e, sem dizer nada, ele me abraçou e ali nós choramos juntos mais uma vez. Ele não precisou me dizer nada, eu já entendi o que ele queria me dizer. Eu só disse uma coisa para ele: por favor, não me diga quantos dias eu tenho. Eu só quero viver o presente. Eu só quero viver o hoje de cada dia. E com um diagnóstico dado de metástase, eu já não tinha muito tempo de vida, não sabia exatamente quando, mas era já final de abril. E ali Henrico e eu decidimos fazer uma peregrinação a Medjugorje, voltar ao lugar onde nos conhecemos, onde fomos lá agradecer a vida dos nossos filhos. Nós queríamos voltar lá. E alguns amigos e nossos familiares quiseram nos acompanhar, então foi uma pequena peregrinação em família. Foi um momento muito bonito, foi tudo muito rápido.
Eu que mal conseguia segurar o meu filho no colo nos últimos dias, consegui fazer essa viagem juntos. E lá em Medjugorje nós rezamos o rosário, eu consegui ficar ali em oração por um tempo. Henrico e eu preparamos para entregar para todos que estavam conosco ali uma imagem de Nossa Senhora e um terço. E ali nós também renovamos os nossos votos do matrimônio. Nós sabíamos que sem Maria nós não teríamos feito nada. Sem Maria, nossa mãe, nós não teríamos chegado onde chegamos. E no dia 2 de maio, voltando de Medjugorje, nós conseguimos, por um acaso, entre as pessoas que nós conhecíamos, pessoas que Deus foi colocando na nossa vida, nós conseguimos um encontro com o Papa Bento XVI. Impressionante, né? Ele iria nos receber para uma bênção rápida. Tudo duraria em torno de 30 segundos. E Henrico, muito sábio e bem preparado, eu não sabia de nada disso. Ele preparou uma carta para entregar ao Papa com a minha história. E nesse tempo rápido que nós passamos pelo Papa, nós conseguimos registrar uma foto. Henrico, em 30 segundos, conseguiu entregar essa carta ao Papa. O Papa nos abençoou. E Henrico disse: Santo Padre, nós temos 2 filhos no céu. E Chiara está em fase terminal, porque ela adiou o tratamento para dar a vida a este nosso 3º filho, Francisco. E entregou o envelope ao Papa Bento XVI. O Papa ali nos acolheu, nos abraçou e nos abençoou, e nós seguimos. Dali em diante, o mês de maio para mim foi como um calvário. Foi um mês de fortes dores insuportáveis. Eu já estava muito debilitada, eu já não conseguia mais conter as dores. Mas mesmo assim, no dia 30 de maio, nós conseguimos de forma simples, com orações, com terço, celebrar a vida de 1 ano do meu filho. Naquele dia eu escrevi a ele uma carta. Era como se fosse um testamento para ele. Eu sabia que ele poderia ler quando ele quisesse, em qualquer momento da vida dele. E naquela carta eu deixei como se um testamento. Eu quis lhe escrever sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre eu e o papai dele, o Henrico, e as pessoas que Deus nos confiou aqui. Eu também quis escrever a ele sobre a certeza do céu. E que daqui do céu eu estaria para educar e para rezar por ele, pelo meu pequeno Francisco. A entrada no mês de junho já era a minha despedida e eu já sabia que pouco tempo me restava. Eu já aguardava a entrada na eternidade, mas com muito medo. O Padre Vito providenciou um sacrário com Jesus para que eu pudesse passar as minhas últimas horas ali deitada na cama, mas numa profunda adoração perpétua a Jesus. Era um lugar provisório, né? E o próprio Padre Vito escreveu um lembrete, colocou lugar provisório, onde estaria o sacrário. Mal sabia que aquelas palavras eram provisório, não um lugar provisório para Jesus, mas também para mim, porque eu já estava de passagem dessa vida. As minhas últimas horas foram no dia 13 de junho. O Padre Vito estava ao meu lado, depois de celebrar a missa, e ele recitava os salmos, enquanto eu já me despedia dessa vida. Henrico sentado ali também, com violão, ia cantando canções. A minha família já aguardava em outro cômodo. Eu podia ouvir alguns choros, mas eu estava certa, que a minha passagem aqui estava se encerrando. E por volta das 12 horas, eu venci o dragão daquela enfermidade. Eu fiz os meus pequenos passos possíveis. Eu nasci para a eternidade. Eu nasci e jamais morrerei. Henrico ali pegou o violão e cantou.
Meus pais e a minha irmã Elisa me vestiram de noiva e no dia 16 de junho, dia do Imaculado Coração de Maria, na igreja que por tantas vezes eu estive, testemunhando, participando de missas, rezando, estavam todos ali. A igreja estava cheia, que alegria! Não estávamos celebrando uma morte, mas estávamos celebrando uma vida para o céu, uma entrada, uma passagem, a eternidade. Tinha em torno ali de 20 padres e a igreja cheia. O meu Henrico, meu Henrico cantou para mim. E o arcebispo que presidia aquela celebração disse que eu havia me assemelhado a Santa Giana Beretta Molla. Que honra! Nunca tive tamanha pretensão. Apenas eu fui abraçando a cruz que o Senhor me confiou no dia a dia. Essa é a minha história e é isso que eu quero deixar a você. E eu sou Chiara Corbella. Bom, só para resumir, quem fez a narração fui eu, Cristiane Dias. Eu escolhi essa história porque Chiara Corbella é uma serva de Deus, né? Ela ainda não é beata, ainda não é santa, mas o desejo em gravar essa história para que Chiara fosse conhecida, né? Que a vida dela pudesse ser conhecida por nós e que através dessa vida nós possamos amá-la e pedir a intercessão desta mulher e aprender estes pequenos passos possíveis. É isso, nós nascemos e jamais morreremos. Se nós entendermos o que essa mulher entendeu, o céu é logo. Fiquem com Deus. A vida de santidade é só pela misericórdia. Oggi sarò tua.